Mendonça está certo sobre regulação das redes. Aí começa falando, né? O regime constitucional brasileiro assegura ampla liberdade de expressão, proíbe categoricamente a censura. Qualquer regulamentação das atividades de comunicação precisa respeitar esses mandamentos, sob pena de ser banida do ordenamento legal. O Marco Civil da Internet, promulgado em 2014, após amplo debate na sociedade e no Congresso Nacional, atende satisfatoriamente aos requisitos constitucionais. Aí, a Folha, né, traz a explicação de sempre. O artigo 19 fala que as plataformas só podem ser responsabilizadas depois de uma ordem judicial e após receber a ordem judicial, se eles não tirarem no ar, eles são responsabilizados. Enfim, nada mais coerente com a ampla garantia à expressão do que delegar decisões de banir manifestações, que ainda assim deveriam ser excepcionais e criteriosas. A autoridade do poder neutro do judiciário, cujas ordens devem estar embasadas em sólida argumentação legal e estão, em regra, sujeitas a recurso e revisão. Aí veja. O intérprete canônico dos códigos não terá, portanto, estranhado a argumentação do ministro Mendonça, no julgamento que discute a responsabilização de provedores. Ele foi o primeiro dos 4 do Supremo que se manifestaram até agora a reconhecer a adequação do artigo 19 à Carta. Os outros 3 foram o Toffoli, o Fux e o Barroso. Mendonça foi além ao afirmar que, à luz da Constituição, a justiça não deveria agir para derrubar perfis inteiros das redes sociais. Desde que a censura foi oficialmente instaurada no país, em 2019, eu não me recordo de ver um posicionamento pelo CNPJ falando dessa questão de derrubar o perfil inteiro. Eu não lembro. Como se tornou frequente em ordens do seu coleguinha, que vocês sabem muito bem quem é. Ele ainda está fazendo uma crítica extra. Que se remova a publicação específica que fere a lei, mas é abusivo proibir seu autor de continuar a se expressar. São os novos tempos, né? O problema é que isso daqui tá vindo tarde. Tá vindo tarde, não sei se isso aqui é suficiente. Só uma crítica da imprensa, mas elas são importantes. A gente vai falar sobre as críticas da imprensa. O ministro lembrou da importância de resguardar direitos fundamentais que têm sido ignorados no país, como o de as partes atingidas por ordem de remoção terem acesso ao teor da acusação para que possam se defender. Ordens secretas, emitidas sem que o acusado tenha o direito de conhecer a acusação, remetem às piores práticas do absolutismo monárquico que predominou na Europa entre os séculos XVI e XVII e constituem abominação. É lamentável constatar que o juízo de bom senso e de rigorosa aderência aos princípios constitucionais expressado pelo ministro tende a ser francamente minoritário na cúpula da justiça. É lamentável. É lamentável, assim, agora vocês estão lamentando que os defensores da liberdade eles são minoritários. Por que será, né? Talvez seja porque Bolsonaro só pôde indicar 2. Talvez seja porque Bolsonaro só indicou 2. Porque se Bolsonaro tivesse sido reeleito, era 4. Ah, Bolsonaro, você é destruir a democracia, né? Parece que não. A maioria do tribunal, outrora guardiã zelosa da ampla liberdade de expressão, converteu-se à heterodoxia do relativismo. Considerações subjetivas e meândricas sobre a mudança dos tempos e das tecnologias ganham precedência sobre a extração direta do significado dos textos legais e julgados fundamentais. A prevalecer a tendência dos primeiros votos, o Supremo também caminha para mais invasão de atribuições do Legislativo. A tarefa de regular a internet, aliás, já realizada em 2014, é do Congresso. Os ministros deveriam reconhecer sua limitação nesse caso. Aí vem o Estadão. Junto. Ele e a Folha de São Paulo pegaram na mão do Mendonça. Um voto pela razão no Supremo. O voto técnico e sensato de Mendonça. Técnico. Rapaz, Mendonça virou o voto técnico. Que Brasil é esse, viu? Aí começa explicando o julgamento, artigo 19, toda aquela ladainha para falar que, ao condicionar a responsabilização à deliberação judicial, o Marco Civil da Internet garante que o poder de censura continue nas mãos do Estado de Direito e não de algoritmos ou burocratas corporativos. É essa regra que está sob ameaça. Os votos dos ministros Dias Toffoli e Luiz Fux rasgam a letra e o espírito do marco. Ao propor a responsabilização imediata das plataformas sempre que notificadas por usuários, nas práticas sugeridas, remoção sumária, responsabilização automática, punição sem mediação judicial, emerge um novo modelo de censura, em que empresas privadas, sob risco de sanção, devem decidir o que é verdadeiro ou aceitável. Toffoli atribui às plataformas obrigações vagas e ilimitadas, propõe a criação de uma instância estatal de vigilância permanente e sugere um decálogo de remoções obrigatórias sem prisão legal. É realmente o grande irmão, né? Imagina. Uma agência estatal do Lula fiscalizando tua internet. Fux quer inverter o ônus da judicialização. As redes deveriam primeiro remover qualquer conteúdo notificado e só depois recorrer à justiça para restabelecê-lo. Um atropelo devido ao processo legal. Você é culpado até que você prove que você é inocente. Mas não, viu? Eu sou meio burro, não sou formado em direito, mas parece que você tá falando que o cara é culpado até que prove que ele é inocente. Contra essas tendências alarmantes, se ergueu o voto de André Mendonça. Com um raciocínio jurídico robusto,
O ministro reafirmou a liberdade de expressão como pilar do Estado Democrático de Direito, rejeitou o ativismo judicial disfarçado de proteção institucional, cabe ao Congresso deliberar sobre o regime legal da internet, não é papel do Supremo reescrever a lei à luz das circunstâncias políticas das redes sociais, e o artigo 19 não só é constitucional, como é eficaz para equilibrar direitos fundamentais e liberdade de expressão. Rapaz, já pensou se a imprensa noticiasse dessa forma tudo que aconteceu ao longo dos últimos anos, todos os absurdos e todos os acertos, né, do governo, inclusive nas suas indicações? Mendonça lembrou que as plataformas já moderam bilhões de publicações com base em seus termos de uso, alertou para os riscos de transformar a liberdade de expressão em concessão condicional e foi firme ao declarar a inconstitucionalidade da exclusão de perfis inteiros, salvo quando falsos ou criminosos, como censura prévia. O Estadão também destaca o que a Folha destacou. Eu acho que é um recado, né? O contraste é gritante. Enquanto Toffoli e Fux propõem um retrocesso perturbador que terceiriza a censura e multiplica riscos abusivos, Mendonça, nosso Mendoncinha, o mudinho de Bolsonaro, como ele é criticado pela direita porque ele não fica dando entrevista o tempo inteiro, o mudinho de Bolsonaro preserva a arquitetura institucional construída pelo legislador após anos de deliberação e ampla consulta pública. Ele reconhece que a liberdade de expressão só é plena quando protegida contra o arbítrio estatal e o privado. O voto de Luiz Roberto Barroso, embora menos desatinado que os anteriores, também enfraquece a exigência de ordem judicial ao permitir remoções baseadas em notificações em casos que vão além dos crimes contra a honra. Seu modelo do dever de cuidado acena moderação, mas é conceitualmente inconsistente, normativamente inseguro e operacionalmente perigoso. Parece que é bem ruim, né? Parece que é bem ruim. Ao estabelecer padrões vagos como falhas sistêmicas e atribuir às plataformas uma responsabilidade difusa pelo ambiente digital, o ministro Barroso inaugura um regime de incerteza, que, embora menos desastroso que o do ministro Toffoli, ainda compromete a liberdade de expressão e incentiva a remoção preventiva. Tudo indica que a tendência da Corte é pela inconstitucionalidade do artigo 19. A ser assim, espera-se que o voto de Mendoncinha ao menos influencie os ministros a conterem danos, adotando critérios objetivos e limites claros, como os que Barroso ensaiou, imperfeitos, mas preferíveis ao arbítrio puro. Ainda assim será uma derrota para a democracia brasileira. Uma vez aberta a porta da censura difusa, será difícil fechá-la. Aí encerra. O voto de Mendonça não é só tecnicamente impecável. Impecável. É um alerta institucional e uma reafirmação da separação dos poderes. Em tempos de histeria regulatória, é bom saber que ainda resta, na mais alta corte, quem compreenda que a liberdade de expressão é o primeiro e último bastião das sociedades livres. É o último dos moicanos. André, mudinho do Bolsonaro, Mendonça. Aí, porque eu deixei esse da segunda parte, né? Porque eu fiz questão de relembrar, né? Relembrar e viver. Vamos voltar no tempo. 13 de julho de 2022. Bolsonaro disse que André Mendonça é freio para conter ativismo do Supremo. Não foi o que os editoriais falaram? Do ativismo? Do ativismo disfarçado? Cadê onde é que ele colocou? Coloca aqui, ó. O ativismo disfarçado. Votos. Cadê? Aqui, ó. Rejeitou o ativismo judicial disfarçado de proteção institucional. Mendonça rejeitou o ativismo judicial. Pra que Bolsonaro nomeou Mendonça? Pra frear o ativismo. Ah, Mendonça. 13 de julho de 22. Em evento da Igreja Assembleia de Deus, no Maranhão, o presidente defendeu valores conservadores e disse que tem aprendido a se aproximar das mulheres.